Olá, meu nome é Carlos e como esse é o primeiro vídeo do canal, eu me sinto obrigado a fazer um pequeno disclaimer, né, uma pequena explicação sobre a natureza desse canal. Né. Nesse canal eu pretendo tratar de assuntos, né, que vão da política, cultura geral, né, teologia, assuntos de interesse, mas sempre de uma forma muito breve. Então, não espere aqui nenhuma intenção de exaurir qualquer assunto. Né? Eu não pretendo ser exaustivo em qualquer assunto. Tudo aqui eu vou tratar de forma muito breve, né? Embora eu pretenda deixar as fontes que eu recorri, né? Mas o objetivo desse canal é fazer vídeos, né? Esse é o meu alvo. Talvez nem sempre eu vá conseguir. Provavelmente nesse primeiro vídeo eu não vá lograr êxito, né? É fazer vídeos de até 10 minutos, né? Tratando desses assuntos. E para esse primeiro vídeo, né, é um assunto que está em voga, que está na atualidade, que é a ação de agentes provocadores. Né? O que são agentes provocadores? Né? Portanto, eu vou tirar aqui meu rosto, né? Eu só coloquei aqui para vocês saberem quem eu sou, né? Para dar um rosto à voz. Mas agora eu vou tirar o rosto e nós vamos começar aqui a nossa apresentação. Né? Agentes provocadores, né? O que são, como agem, o que comem, né? Isso aqui é a minha breve apresentação sobre o assunto. Né? Vamos discorrer um pouquinho aqui a respeito disso. Né? Essa apresentaçãozinha, né, eu dividi em alguns tópicos, né, em algumas partes. Né? Primeiro vamos apresentar o conceito, depois as origens, a história recente, né, a ação de agentes provocadores, o incidente de 8 de janeiro de 2023, né, será que houve a ação de agentes provocadores? Não. Será que é teoria da conspiração? Vamos entender. Algumas coisas para a gente ter em mente e as referências que eu usei. Um pouquinho do conceito, né? Vamos passar aqui por algumas definições de agente provocador, né? Essa primeira definição ela é mais legal, né? Ela fala mais da ação de um agente um policial normalmente, né? Um agente das forças de segurança que ele faz, né? Ele incita, né? A alguém, né? A cometer um crime para daí surpreendê-lo em flagrante, né? A pessoa que estimula outra a praticar a infração penal a fim de surpreender em flagrante, né? Isso é uma definição do Vademecum Brasil. Né? Tá aí a referência. Essa outra referência, essa outra definição, ela é um pouco mais ampla. Né? Ela não se detém só aos agentes da lei. Né? Fala aí, né, agentes provocadores, do francês, eu não vou me atrever a repetir. É uma pessoa que é secretamente empregada por um determinado grupo, né, independente de ser polícia ou não, para incentivar membros do grupo-alvo, né, o grupo rival, a cometer ou ser associado a atos ilícitos. Né? É esse o termo, né? O que é um agente provocador de uma forma mais ampla. Né? Aí aqui outra definição, né, tirada de uma dissertação. Isso aqui é mais uma coisa, né, mais uma informação para corroborar com a ideia de que isso não é algo, isso é coisa dos maluquinhos que tiraram da cabeça deles, né, essa teoria da conspiração, essa coisa de agente provocador. Não, é uma coisa que existe, inclusive na literatura do direito, né, da jurisprudência. Não é algo que saiu da cabeça de alguém de repente e que começou a falar em agente provocador. Não, é uma coisa que inclusive tem reflexos na história, né? Na história antiga e na história recente.
E aqui uma frasezinha do Hugo von Hofmannsthal, né, para corroborar com isso, né, que nada está na realidade política de um país se não estiver primeiro na sua literatura, né? Ou seja, isso é algo que está na literatura, né? E tudo que está na realidade política, né, qualquer tendência, né, seja da esquerda ou da direita, ela antes de se materializar, de se plasmar na realidade política, né, ela esteve na literatura. Né? É algo que primeiro a literatura discorreu a respeito para depois se tornar realidade. Vamos a seguir. Aqui algumas origens. Né? Essa primeira ocorrência aqui, eu coloquei o asterisco aí só porque assim, não se encaixa tão bem na definição, porque apesar de ter tido uma provocação, né, um grupo pegou e incitou um outro grupo a fazer uma ação, né, que é quando os chefes dos sacerdotes, os líderes dos judeus, incitaram a população a pedir a libertação de Barrabás e a condenação de Jesus. Né? Por mais que tenha tido uma provocação aí, não se encaixa tão bem na definição, porque o alvo era Jesus, né? A condenação de Jesus, e não o próprio grupo que incorreu no crime, digamos assim. Né? Aí aqui outras evidências, né? outros ocorridos. Né? Já no início do século XX, Iveno Azef, né? O meu russo não é bom, operou como agente provocador a serviço do Império Russo, né? Contra os revolucionários bolcheviques. Né? Inclusive tem na história que ele serviu de agente duplo, né? Ele uma hora serviu aos bolcheviques, outra hora. Isso é uma história mais longa, né? Como eu disse, o intuito do canal aqui não é se aprofundar tanto, né? Vocês se virem para procurar se aprofundar nisso aí. Em 27 de fevereiro de 1933, o parlamento alemão, né, o Reichstag, foi incendiado. Né? As investigações apontaram para o ativista comunista holandês Marinus van der Lubbe, né, como responsável. Né? De fato, tudo indica, ele assumiu e tudo. Mas há indícios que os próprios nazistas facilitaram e guiaram as ações do van der Lubbe. Né? Assim, os dois grupos rivais, né, entre muitas aspas, né, que eles têm, comunistas e nazistas, eles têm mais semelhanças do que diferenças entre eles, mas na ocasião eles disputavam ali, né, a influência, o poder na Europa, né, e o ativista comunista aí, no caso, ele foi induzido, né, digamos assim, pelos nazistas a incendiar o Reichstag, e isso culminou com a ascensão dos nazistas no poder. Né? Esse incidente aí é tido como um dos estupins da ascensão dos nazistas ao poder. Né? Nos anos de 1950, a StB, né, a Polícia Secreta Tcheca, e a Stasi, da Alemanha, conduziram campanhas anti-americanas na Alemanha Ocidental em nome de uma organização neonazista. Né? Aí agora foi o contrário, né? Os comunistas deram o troco nos nazistas. Né? Aí vários adeptos do nazismo juntaram-se avidamente à campanha, né? Sem se dar conta, né? Os comunistas eles incentivaram, né? Eles induziram os nazistas, né? A fomentarem uma campanha, né? Anti-americana na Alemanha Ocidental. Aí José Anselmo dos Santos, esse caso conhecido, né, aqui na história brasileira, conhecido como Cabo Anselmo, teria agido como agente provocador sobre a ordem dos militares para dar início à chamada Revolta dos Marinheiros. Né? Isso aí está na história aqui brasileira. Né? Se foi assim que se deu ou não, né? Isso aqui eu só estou pegando, né, as coisas dos registros que eu tive acesso. Né? E vamos para frente. Aqui alguns incidentes na história recente, né? Essa operação Zeus, né, que ocorreu lá em Portugal, foi uma operação para investigar superfaturamento, né, na compra de equipamentos militares, né? E ela resultou na prisão, né, de vários militares de alto escalão lá da aeronáutica portuguesa.
só que levantaram, né, a possibilidade do tenente Miguel Martins, né, ter agido como agente provocador, ele ter provocado essas pessoas a cometer esse crime, né? Isso colocou em xeque toda essa operação. Nos protestos de 2013, né, aqueles protestos que começaram com a história dos 20 centavos e tudo, alguns manifestantes apontaram, né, que policiais militares infiltrados, né, estavam agindo como agentes provocadores, né, para provocar ações violentas, né, para validar ações violentas da polícia. Né, se isso aconteceu ou não, aí é discutível, né, mas são os registros que eu tive acesso. Né. Aí isso aqui também está asteriscado porque não é tão assim, não se encaixa tão bem na definição, né? Mas foram aqueles incidentes, né, da greve dos PMs no Espírito Santo em 2017, que os criminosos incitaram a população a cometer atos criminosos, né? Mas assim, não se encaixa tão bem na definição porque os criminosos realmente tinham interesse que a população cometesse os atos criminosos, né? O agente provocador, ele não necessariamente tem interesse no cometimento do ato criminoso, né? Na perpetração mesmo do ato criminoso. Né? O que ele quer é incriminar um grupo rival. Né? Aí por isso que eu asterisquei. Né? Aí aqui é o que aconteceu lá no Chile, né? que também a esquerda chilena, né, acabou inflamando a população a cometer uma série de atos, né, criminosos, e isso levou a esquerda política chilena a dizer: nós precisamos de uma nova Constituição, porque essa Constituição antiga ela está levando a todo esse caos, a todas essas convulsões sociais e tudo. E o objetivo foi alcançado, né? Eles usaram isso como bode expiatório. Também é assim, talvez não se encaixe tão na definição, porque o objetivo, né, não era acusar um grupo rival, né? Era mais levar a uma outra situação que eles tinham interesse, né? Aí aqui algumas observações, né? Os agentes provocadores é um tema que, apesar de despertar a curiosidade do público leigo, recebe pouca atenção dos operadores e doutrinadores do direito penal no Brasil. Né? O uso de agentes provocadores é inaceitável no ordenamento jurídico brasileiro. Né? Assim, assim, se a polícia, né? Aqui eu estou falando do uso policial do agente provocador, né? Pois desvirtua e vicia a espontaneidade da ação criminosa. Né? A ação criminosa, ela para realmente, né, ser enquadrada adequadamente, ela tem que ser partir da volição, né, da vontade da pessoa que a comete. Né? Se ela foi induzida ou empurrada a cometer isso de alguma forma, né, isso prejudica. Aí eu falando, né, aqui eu destaquei, né, que aqui são só os incidentes melhor documentados, né, porque como isso, né, envolve uma série de coisas, né, assim, até meio secretas, né, meio abscondidas, meio obscuras, né, é difícil a gente ter esse tipo de operação tão bem documentada, né. Normalmente a gente só vai conseguir obter alguma documentação a respeito disso, né, quando o tempo já passou, né, e os interessados, né, as pessoas interessadas já morreram e tudo, né, e já houve um tempo para depurar, né, todos esses acontecidos, né, e eu termino, né, até essa observação com esse brocardo latino, né, veritas filia temporis, né, a verdade é filha do tempo, né, a gente às vezes só vai ter certeza, né, de alguns acontecimentos com o passar do tempo. Né? Esses acontecimentos eles precisam maturar, né? Eles precisam fermentar ali nas adegas da história, né, para que a gente tenha uma visão um pouco melhor deles. Né?
Aí finalmente chegamos ao famoso incidente de 8 de janeiro, né, de 2023, né? Aí é que eu chamo mais uma vez a atenção para esse fato, né? Por conta do pouco tempo transcorrido e por ocasião do governo central ser ocupado por aqueles que estão interessados, a que tudo indica, na obscurecência dos fatos, né? Porque, né, as ações, né, do atual governo corroboram para essa ideia, né, de que o atual governo ele não está muito interessado em esclarecer essa situação, né? Mas, inclusive, né, obstruindo o acontecimento da CPI do 8 de janeiro. Né? Fica difícil ter uma visão completa de tudo. Mas ainda temos a lógica ao nosso favor, né? E o que é que nós temos aqui, né? A respeito do Gonçalves Dias, né? Que era o ministro do GSI, né? Nós temos aqui essa linha do tempo, né? Dia 29/12 foi a nomeação, né? Quando o atual presidente Lula escolheu seus ministros, né? E tudo, apresentou-os. Dia 1/1 ele assumiu, ou seja, no dia 1º já era ele no comando do GSI, né? E no dia 7 para o dia 8, né, a gente tem alguma controvérsia a respeito disso, porque algumas reportagens dizem que o relatório da ABIN saiu um pouco horas antes. O pessoal não é muito específico, né? A dispensa dos reforços da guarda presidencial também, o pessoal disse que foi feito horas antes da manifestação e tudo, né? Então nós não temos horas exatas, né? Assim, para dizer, né? Foi entre o dia 7 e o próprio dia 8, né? Que ocorreu isso aqui, né? Então, nós não podemos ter uma certeza peremptória, né? A boa modéstia epistemológica, né, nos indica, né, que nós fica difícil, né, dar uma certeza absoluta de tudo, mas o encadeamento dos fatos aqui, né, nos leva a concluir realmente que é bem provável que se tratou realmente de uma operação de bandeira falsa, né, e de agente provocador, né, o uso de agente provocador. O mais evidente é o próprio general Gonçalves Dias, né, mas pode ser que houvessem outros agentes provocadores. Né? Nada exclui, né, a possibilidade, diante do que a gente já viu, não é possível excluir a possibilidade de outros agentes provocadores. Né? Aí aqui algumas considerações minhas, né, a respeito desse fato. Né? Há quem tenha ficado surpreso, eu devia ter fechado o browser, né? Tenha ficado surpreso e ainda não compreenda a participação do ex-ministro do Gabinete da Segurança Institucional do atual governo. Enumero algumas possíveis causas. Não algumas possíveis causas das ações do general, mas algumas possíveis causas da surpresa de algumas pessoas, né? E da incompreensão de algumas pessoas, né? Algumas pessoas não terem compreendido, né, porque ele é o cara do atual governo, por que ele estava envolvido nas manifestações de quem estava se opondo ao governo, né? Tem gente que ficou meio baratinado com essa história, né? Mas, né, porque não entende essa questão realmente do agente provocador, né, que eu acabei de explicar aqui, né? E aqui eu enumero algumas razões, né? Falta de estofo literário e ou histórico, né? A pessoa não leu o suficiente, né, para entender esse tipo de ação, né, e fica aí um pouco à mercê das notícias diárias e tudo, né, e fica meio sem entender, tem que ter uma visão, né, completa. Outra possibilidade, né, excesso de boa ou má vontade ou viés de confirmação ou negação, né, a pessoa tem ali sentimentos a respeito de um grupo ou de outro, né, eu chamo aqui do sinceramente enganado, né? Essas pessoas assim, elas não são mal intencionadas, elas simplesmente têm um viés, né? E elas estão seguindo ali os sentimentos dela, né, a respeito desse viés. Né? Outra possibilidade que eu considero a mais improvável na maioria dos casos, que é mau caratismo mesmo. A pessoa realmente tem ali uma vontade de não entender,
acha que o que foi feito está certo, contanto que atinge o grupo que ela não gosta, né, os desafetos, né, para os meus inimigos, né, tudo, né, de mal tá certo, né. É uma possibilidade, né, por mais que eu acho que a maioria das pessoas não pensa assim. Aí, mais uma vez, eu ressalto isso, né, assim, esse sempre vai ser o viés aqui dos vídeos desse canal, né, por se tratar de um incidente recente, não dispomos de todos os dados, de fato não dispomos, só podemos entender algumas coisas por encadeamento lógico dos fatos ou por inferência, né, não temos, não há como eu não estou dentro da cabeça das pessoas, né, para dizer peremptoriamente, né, claro, né, diante das investigações, né, a investigação ela sempre parte de um vestígio, né, nós temos vestígios aqui, né, nós temos indícios, né. Apesar dos indícios, não há como afirmar peremptoriamente quais as motivações do general Gonçalves Dias. Ele, sei lá, de repente, secretamente, ele gostava do que estava sendo feito ali, dos manifestantes. É uma possibilidade. Eu acho improvável, né? A que eu acho, né? De acordo com o que eu tenho visto e tudo, eu acho, e por conta da tradição, né? A tradição de ações, né? Da esquerda, né? Assim, como eles costumam agir, eu acho a possibilidade do agente provocador mais provável, né? Vamos seguir em frente, porque senão o vídeo vai ficar longuíssimo. Para abrir a mente, né? Algumas frases aqui que eu acho que são importantes para a gente ter em mente, né? A questão nunca é a questão é a revolução. Isso aqui é uma frase de ninguém mais, ninguém menos do que o Saul Alinsky. Quem é Saul Alinsky? Esse cara aqui, ele é o maior estrategista da esquerda moderna, né? Esse cara aqui é o mentor do Barack Obama, da Hillary Clinton, né? Esse cara aqui, ele é muito importante para a esquerda moderna, né? Ele escreveu um livro chamado Rules for Radicals, né? Regras para radicais, né? E assim é quase que uma bíblia das ações, né, para a esquerda moderna. É um cara ele não é tão filosófico, né, é um cara mais de ação, Alinsky, mentor de Barack Obama e de Hillary Clinton. Aí uma frase aqui do Lovecraft, né, a coisa mais misericordiosa do mundo é, segundo pensa, a incapacidade da mente humana em correlacionar tudo o que sabe, né? Às vezes a gente detém até o conhecimento, mas não consegue correlacionar as coisas, né? Não consegue pegar e ligar um conhecimento ao outro, né? Ele fala aqui que é a coisa mais misericordiosa, né? Que é assim, aqui bem ao estilo Lovecraft, né? Assim, que se você conseguir juntar todos os pontos, né? Você vai se espantar, né? Você não vai conseguir dormir, né? Coisas Lovecraftianas, né? Mas aqui eu levo mais para o lado da modéstia epistemológica, né? Realmente a gente tem um estoque limitado de razão, né? Nós não temos, né, a inteligência, né, o saber disperso na humanidade como toda, ele é muito maior do que uma mente só pode deter. Sócrates, né, só sei do que nada sei, que nada sei, essa é uma frase muito conhecida, às vezes as pessoas falam até em contextos errados, né, mas isso aqui, quanto mais você sabe, né, mais modesto, né, mais humilde você se torna, né, porque você entende que você compreendeu uma parte, mas que a estrada à sua frente é muito maior do que você imagina, né? O ignorante ele só enxerga uma polegada à frente do nariz, então ele acha que o que tem para ele conhecer é pouco, né? Mas à medida que você vai abrindo os olhos, vai conhecendo um pouco mais, você vai, né? E aqui a ignorância gera confiança com mais frequência do que o conhecimento, né? É aquilo que eu falo, né? O ignorante ele sempre
tende a achar que sabe muito, né, que o conhecimento dele é suficiente, que abarca toda a realidade, né, quando na verdade, né, a gente tende a se tornar mais humilde à medida que a gente conhece um pouco mais. Né. E aqui algumas referências, né, eu vou colocar na descrição do vídeo, mas aqui na tela também para quem quiser, né, são algumas referências aqui que eu usei, né, inclusive o livro do Ladislav Pitman, né, A KGB e a Desinformação Soviética. Tem outros livros também que eu podia referenciar, mas é isso, pessoal. E vamos ficando por aqui, né, agradeço quem teve a paciência de assistir e espero aí que vocês comentem e participem do debate junto comigo. Obrigado. Até a próxima.